Como piloto, você treina a sua carreira inteira para aquele único momento, aquela única vez quando o destino, circunstância e má sorte se juntam para forçá-lo a salvar o dia. E se você for pego totalmente de surpresa nesse momento, sem estar minimamente preparado? Fique ligado! Em 6 de março de 2003, uma equipe da Air Algérie, de 2 pilotos e 4 tripulantes, preparava-se para um voo doméstico de 2 etapas, saindo de Tamaracete, Argélia, com uma curta parada em Gardaia antes de seguir para Argel. O voo havia sido atrasado quase 3 horas devido a um problema com uma bomba hidráulica do sistema B, mas o Boeing 737-200 que eles iriam voar estava em uma forma técnica aparentemente boa. Era uma 20 anos, entregue nova para a Air Algérie em dezembro de 1983, mas era mantida de acordo com o manual de manutenção e não tinha defeitos abertos no dia do voo. Estava equipado com 2 motores turbofan de baixo bypass JTA Delta 17 Alpha que também estavam em cheque, mas tinham muito tempo de uso, com o motor esquerdo tendo registrado mais de 30 mil horas e o direito perto de 23 mil. E o status desse motor esquerdo desempenhará um papel realmente importante nesta história. Por conta do atraso, o capitão não compareceu ao briefing com o restante da equipe. Ele chegaria um pouco mais tarde, após a resolução do problema com a bomba hidráulica. Isso significava que o primeiro oficial, que chegou a tempo, ficou encarregado de fazer todas as preparações pré-voo sozinho. Isso incluía verificar o tempo para os 2 voos, que estava bom, mas a temperatura subia constantemente, e como o aeroporto de Tamanrasset estava localizado bastante alto, a uma altitude de cerca de 4.500 pés, a altitude de densidade agora estava se tornando um fator. A altitude de densidade é a altitude na qual o desempenho da aeronave é calculado, corrigido para a temperatura e pode impactar significativamente o desempenho de subida, decolagem e na distância de pouso necessária. Porque, como o ar com temperatura mais alta tem menos densidade, isso significa que efetivamente há menos moléculas de ar se movendo ao redor das asas, bem como através dos motores, causando menos sustentação a uma determinada velocidade, bem como menos empuxo. Em clima quente, a aeronave precisará acelerar até uma velocidade maior, usando menos empuxo disponível antes de decolar, resultando em uma distância de decolagem mais longa ou menor capacidade de carregar peso. Com o atraso, a aeronave partiria por volta das 14 horas, horário mais quente do dia, com temperaturas em torno de 25 graus Celsius. Isso pode não parecer muito, mas nesta altitude mais alta do aeroporto, pode realmente fazer uma grande diferença, especialmente com a aeronave pesada. Mas esses cálculos seriam verificados antes da decolagem e se a aeronave estivesse muito pesada, sempre havia a possibilidade de descarregar algumas malas ou cargas. Então, o primeiro oficial não estava muito preocupado. Ela continuou a revisar o briefing, mas nada nos planos de voo chamou sua atenção. O primeiro oficial tinha 44 anos na época deste voo e acumulou um total de 5.219 horas de voo, das quais 1.292 foram voadas no 737-200. O capitão que ela agora esperava tinha 48 anos e 10.760 horas, mas ele só havia sido capitão no 700 e 37 por cerca de 1.100 horas. Então ele, na verdade, tinha menos experiência no tipo do que o primeiro oficial tinha. E, curiosamente, ele também estava atuando como primeiro oficial no Boeing 767 na mesma empresa, e havia voado cerca de 31 horas nesse tipo durante os 30 dias antes deste voo. O primeiro oficial e a tripulação da cabine começaram a caminhar em direção à aeronave e a prepará-la para a partida. Como era a única piloto presente, a primeira oficial se preparou para operar como piloto voador no primeiro voo, completando sozinha toda a configuração inicial e caminhada. Ela pediu ao abastecedor para elevar 4,6 toneladas de combustível,
elevando o próximo a 10 toneladas. Este combustível, com os 97 passageiros, levaria a aeronave a 48.708,8 kg, distante do peso máximo de decolagem. Isso vale a pena lembrar. O capitão por fim apareceu e permitiu que o primeiro oficial pilotasse a etapa inicial. E enquanto ela continuava a preparar tudo, em vez de ajudar, ele começou a conversar com o comissário de bordo sobre algumas outras coisas não relacionadas. O comissário de bordo havia ligado para casa mais cedo e disse ao seu filho de 17 anos que chegaria tarde devido a problemas técnicos com a aeronave, o que seria posteriormente mal interpretado pela imprensa local. Finalmente, a manutenção concluiu o reparo na bomba hidráulica e a tripulação começou a embarcar os 97 passageiros programados para o voo. Na realidade, 100 passageiros haviam sido reservados, mas 3 tiveram problemas com documentos durante o check-in e, portanto, foi-lhes negado o direito de viajar. Entre os passageiros autorizados a embarcar estava um recruta de 28 anos, designado para um assento na última fila, em frente à cozinha traseira. Ele não estava prestando muita atenção ao briefing de segurança que a tripulação estava dando e decidiu apenas relaxar sem apertar o cinto de segurança, algo que terá consequências profundas para ele mais tarde. Na cabine de comando, o primeiro oficial já havia finalizado a configuração e os cálculos de desempenho. A folha de carga apresentava vários erros, como uma discrepância de 1 tonelada entre o combustível calculado e o real, além de erros no número de passageiros que já foram corrigidos. Com tudo concluído, ela iniciou o briefing de partida, anunciando as velocidades de decolagem, incluindo a velocidade de decisão V1, 144 nós, 146 nós e 150 nós. Essas velocidades eram bem altas para um 737-200, mas como mencionei, isso se devia à alta altitude de densidade e ao peso da aeronave. Assim, ela informou ao capitão que precisariam usar uma razão de pressão do motor RPM de 2,18, o que significava empuxo total. Depois de ter anunciado isso, ela tentou continuar o briefing, mas foi interrompida pelo capitão, que não estava interessado em ouvir o resto de jeito nenhum. Em vez disso, ele apenas continuou sua conversa que estava tendo com o comissário de bordo, que ainda estava presente na cabine por algum motivo. Isso significava que o briefing nunca foi concluído, e em vez disso, as verificações pré-voo foram finalizadas, e o copiloto avisou à torre que estavam prontos para o pushback e a decolagem. E em algum momento por aqui, o capitão também decidiu que queria que seu amigo, o comissário de bordo, ficasse na cabine durante a decolagem, para que pudessem continuar sua conversa. Isso significava que o comissário de bordo agora estaria no assento do meio na cabine, em vez de seu assento habitual, enquanto a aeronave começava a taxiar. Agora, aqueles de vocês que assistem frequentemente aos meus vídeos, porque se inscreveram no canal, provavelmente estão começando a se contorcer um pouco em seus assentos agora, e isso é por boas razões, e eu vou contar tudo sobre elas depois disso. Às 14 horas, 08 minutos, 36 segundos, a tripulação concluiu os procedimentos de recuo e inicialização, recebendo instrução da torre para taxiar até o ponto de espera da pista 02. O vento na superfície foi reportado como 330 graus a 12 nós, indicando um leve vento cruzado da esquerda. Fora isso, o tempo estava perfeito. Enquanto o avião começava a taxiar, o primeiro oficial tentava seguir os procedimentos operacionais padrão, mas o capitão e o comissário de bordo aparentemente não demonstravam interesse, o que me deixa extremamente irritado. Primeiramente, em um Boeing 737, existem 4 tripulantes de cabine por uma razão específica. Eles devem proteger as principais saídas de emergência em caso de evacuação e ajudar a organizar e lidar com problemas que surjam na cabine. O comissário de bordo, membro mais antigo da tripulação de cabine e número 3 na cadeia de comando, após o capitão e o primeiro oficial, é o responsável por esse trabalho. Portanto, é completamente inaceitável
que o comissário de bordo escolha ficar na cabine de comando durante uma das fases mais críticas de qualquer voo. E, em segundo lugar, desde o briefing pré-voo até os pilotos completarem a última checklist de desligamento do dia, o foco deve ser exclusivamente na segurança do voo. Podemos conversar sobre outros assuntos durante o voo? Bem, claro que podemos, especialmente durante o cruzeiro, mas durante o briefing e durante as fases estéreis do voo, absolutamente não. E há ótimas razões para isso. Se olharmos para o que aconteceu até agora neste exemplo, o fato de o briefing de partida ter sido interrompido pelo capitão indica que ele não viu esse briefing como de grande importância. Mas o problema é, não importa o quanto você esteja acostumado a voar uma partida específica ou a lidar com um aeroporto, o briefing desempenha um papel extremamente importante em fornecer foco e facilitar a gestão de recursos da tripulação. Durante o primeiro voo do dia, tendemos a sempre realizar um briefing de emergência e tocar em todos os itens que precisam ser feitos caso algo dê errado. Isso despertará a memória muscular e trará de volta ao foco quaisquer procedimentos enferrujados e esclarecerá os papéis de cada membro da tripulação caso algo inesperado aconteça. Este briefing de emergência é então repetido novamente de forma resumida durante o táxi, para garantir que este seja o último briefing que ouvimos antes da partida. Além disso, geralmente há procedimentos especiais de falha do motor que variam entre aeroportos e devem ser seguidos em caso de falha. Os procedimentos podem ser específicos da empresa ou definidos pelo aeroporto. No caso do aeroporto de Tamanrasset, o procedimento da pista 02 era subir em linha reta até o VORTMS, virar à esquerda para 239 graus e subir acima de 1.536 metros a altitude mínima do setor. Nada disso havia sido informado antes da partida do motor, e como a aeronave agora estava taxiando rumo ao ponto de espera, o capitão e o comissário de bordo novamente ignoraram isso, continuando sua conversa privada. Não sabemos o que o primeiro oficial pensava enquanto a aeronave taxiava, mas duvido que estivesse muito impressionada com isso. E mesmo que ela estivesse se preparando mentalmente sobre como pilotar a partida e o que fazer em caso de emergência, isso seria de pouca ajuda se o capitão, que era o piloto no comando, não estivesse preparado, e veremos o que quero dizer com isso muito em breve. A aeronave chegou ao ponto de espera e às 14 horas 12 minutos e 30 segundos, o primeiro oficial avisou a torre que estavam prontos para a partida. O controlador da torre autorizou a decolagem na pista 02, com vento de 330 graus a 12 nós. A tripulação verificou os flaps, ajustados para a decolagem, e o primeiro oficial leu de volta a autorização enquanto se alinhavam na pista. Agora, o que ninguém sabia nessa fase era que dentro do motor esquerdo, um grande problema já havia começado a se desenvolver. Várias pequenas rachaduras começaram a se formar nas lâminas da turbina de alta pressão, situada logo atrás das câmaras de combustão. Essas rachaduras vinham se formando devido à fadiga térmica e haviam sido cobertas com uma camada de coque antigo, que é um tipo de resíduo sólido preto formado quando o óleo oxida e se decompõe em temperaturas extremas. Isso permitiu que as rachaduras passassem despercebidas, e é possível que elas tenham começado a se formar após a última revisão do motor. Ninguém nunca saberá realmente. De qualquer forma, os pilotos não sabiam nada sobre isso, e o capitão terminou de alinhar a aeronave com a linha central, aumentando os níveis de empuxo do motor para cerca de 1,2 razão de pressão do motor para estabilizá-los. O primeiro oficial gritou "estabilizado", fazendo que o capitão ajustar o empuxo para a decolagem. Os dois motores rugiram em pleno empuxo, enquanto o primeiro oficial gritava "eu tenho o controle". A aeronave começou a acelerar na pista e inicialmente tudo parecia completamente normal. O capitão gritou "você tem um 90, um 100", e então, alguns segundos depois, 5-1, rotacionar. O primeiro oficial respondeu, rotacionando a aeronave bem devagar, com cerca de 3 graus por segundo,
até uma latitude inicial de cerca de 18 graus. A aeronave havia acelerado para 160 nós e, cerca de 5 segundos após o voo, o primeiro oficial pediu para levantar o trem de pouso. Mas quase simultaneamente, várias lâminas dentro da turbina de alta pressão do motor número 1 à esquerda se fraturaram repentinamente. Quando isso ocorreu, houve uma perda imediata de empuxo do motor 1, com a turbina desacelerando drasticamente. Isso também significou que as lâminas da turbina de segunda etapa, atrás da primeira, sofreram danos severos dos destroços, e como agora não havia uma primeira etapa para empurrar o ar para fora, a segunda etapa recebeu todo o ar quente saindo diretamente da câmara de combustão, que agora não tinha para onde ir. Sem o resfriamento normal da corrente de ar, essas lâminas começaram a derreter devido ao calor incrível, e todo esse processo aconteceu em poucos segundos. Agora, isso não era ótimo, mas estava longe de ser catastrófico também. A falha ocorreu no motor esquerdo sem incêndio, e o motor direito continuou fornecendo empuxo total para a decolagem. Este é um cenário para o qual todos os pilotos treinam a cada 6 meses e, embora extremamente raro, está bem dentro do desempenho da aeronave, desde que seja tratado prontamente e da maneira correta. Mas aqui, os resultados da má preparação da tripulação começariam a mostrar seus verdadeiros efeitos. Quando a falha do motor ocorreu, a aeronave desviou cerca de 12 graus para a esquerda devido ao empuxo assimétrico do motor direito funcionando e do motor esquerdo inoperante. O primeiro oficial reagiu empurrando o leme para a direita, corrigindo a aeronave de volta. Lembre-se que ela já havia pedido para o trem de pouso ser recolhido 1 segundo antes da falha do motor. Mas o capitão perdeu isso completamente, ou ficou tão surpreso com o estrondo repentino e a guinada que esqueceu disso. A primeira oficial soltou exclamações enquanto lutava com a aeronave danificada e chamou: "O que está acontecendo?" Agora, em um cockpit funcional, espera-se que essa falha seja seguida por algumas ações muito definidas. O piloto que está voando precisa se concentrar em pilotar a aeronave e fazê-la subir com segurança, longe do solo. Por outro lado, o piloto que monitora deve garantir que a aeronave sobe com segurança e apoiar o piloto que voa, recolhendo o trem de pouso quando uma taxa positiva de subida for confirmada e cancelando alertas que possam distrair. Os primeiros 400 pés da decolagem devem ser dedicados apenas a pilotar a aeronave e garantir que a configuração está correta e que a aeronave está subindo com segurança. Quando acima de 121,9 metros o piloto em voo deve pedir para selecionar a direção e declarar a falha, mantendo o foco no manuseio da aeronave. O piloto que monitora deve então diagnosticar a falha e executar rapidamente, mas de forma controlada, os itens de memória necessários, verificando essas ações com seu colega. Este caso exemplifica perfeitamente por que temos itens de memória, pois um dano grave como este, onde o motor está praticamente derretendo, pode ser evitado de piorar ao mover a alavanca de partida do motor para cortar e interromper o fluxo de combustível. Mas isso aconteceu, você acha? Não, infelizmente não ocorreu. O capitão assumiu os controles do primeiro oficial apenas 5 segundos após a falha e continuou a aumentar a inclinação para 18 graus. Então, alguns podem pensar que isso seria algo lógico para o capitão fazer. Afinal, ele é o piloto no comando, então é prerrogativa dele assumir o controle, especialmente se o copiloto estiver com dificuldades. Mas é importante lembrar algumas coisas primeiro. Primeiro, o capitão não tinha ideia neste ponto do que estava realmente causando os problemas de manuseio para o primeiro oficial. Ele ouviu um estrondo e sentiu um guinada, mas não teve tempo suficiente para realmente avaliar a situação. Segundo, a primeira oficial estava perguntando o que estava acontecendo, lidando com a situação de acordo com seu treinamento de maneira bastante boa. É profundamente difícil assumir os controles durante uma emergência, que inclui lidar com dificuldades quando você não esteve no comando da aeronave desde o início. Falhas no motor ou problemas no controle de voo podem se manifestar de formas distintas, a depender da causa. Alterar os controles em baixa altitude pode ser difícil,
mesmo sabendo o que está ocorrendo. E este capitão não sabia disso. A aeronave estava em subida quando o primeiro oficial pediu para recolher o trem de pouso. Então, a melhor coisa a fazer aqui seria o capitão seguir os procedimentos que foram criados exatamente para este cenário. Infelizmente, esses procedimentos não haviam sido informados antes. O capitão estava no controle de uma situação inesperada, pilotando uma aeronave com falha desconhecida a apenas 300 pés de altitude, para a qual não estava mentalmente preparado. Ele apenas continuou inclinando para a atitude normal de decolagem, o que, com um motor falhado e uma aeronave totalmente carregada com o trem de pouso ainda pendurado, significava que a velocidade começava a diminuir rapidamente. Durante os próximos segundos, o capitão gritou várias vezes para o primeiro oficial soltar os controles, ao que ela respondeu que já havia feito isso. Ela também se ofereceu para retrair o trem de pouso, mas não obteve resposta do capitão, provavelmente imerso no cone de estresse, a ponto de não ouvi-la. Isso significava que o trem de pouso nunca foi retraído, e com a configuração atual, eles teriam que inclinar-se substancialmente para baixo para manter a velocidade e ainda assim subir. Após uma falha do motor com o trem de pouso recolhido, a atitude normal de inclinação seria em torno de 12 graus, mas a aeronave ainda mantinha cerca de 18 graus neste ponto. Mesmo com o trem de pouso fora, o desempenho da aeronave permitiria uma subida de aproximadamente 45,7 metros por minuto se a velocidade fosse limitada a V2. A taxa de subida teria aumentado para cerca de 450 pés por minuto, com o trem de pouso recolhido. Mas agora havia outro problema. Porque em algum momento, durante os segundos iniciais após a falha, a força do motor restante do lado direito também foi reduzida. Não sabemos se isso aconteceu quando o capitão assumiu os controles ou se foi uma reação instintiva do primeiro oficial, mas o efeito combinado da aeronave, totalmente carregada, com um motor falhado e o outro trabalhando abaixo da força total, e o trem de pouso ainda pendurado, era que esta aeronave estava agora rapidamente se aproximando de uma parada. O capitão continuou a pedir para a primeira oficial remover as mãos, ao que ela respondeu que já havia feito. Agora, é possível que ele tenha sentido alguma resistência nos controles e presumido que isso foi causado pela primeira oficial, ou ela pode ter simplesmente mantido instintivamente as mãos no manche, nós realmente não sabemos. Mas sabemos que a primeira oficial pegou seu microfone de mão e contatou o controle de tráfego aéreo. Temos um pequeno problema, e apenas um segundo após essa chamada, a primeira ativação do agitador de manche pôde ser ouvida no gravador de voz do cockpit, durando cerca de 1 segundo. Neste ponto, a primeira oficial não deveria ter se concentrado em se comunicar com o controle de tráfego aéreo. Ela deveria ter monitorado e anunciado as velocidades e tendências de altitude visíveis em seus instrumentos. Mas o fato de ela ter sido transformada de piloto, que voa para piloto, que monitora sem qualquer tipo de passagem formal, provavelmente a desorientou, e pelo menos ela estava tentando fazer algo ao chamar o controle de tráfego e sugerir que o trem de pouso fosse recolhido. A aeronave atingiu sua maior altitude de 390 pés cerca de 12 segundos após a falha do motor ocorrer, e nesse ponto a velocidade havia degradado tanto que o agitador de manche agora começou a funcionar continuamente e continuou fazendo isso pelo resto do voo. O capitão não verbalizou o aviso, apenas continuou a arremessar com a mesma atitude, enquanto a aeronave agora começava a descer rapidamente em direção ao solo. Na torre, o controlador viu o desvio inicial da aeronave e reconheceu que eles estavam em sérios problemas. Ele acionou o alarme de acidente, alertando os bombeiros do aeroporto que começaram a correr para o final da pista. No cockpit, o agitador de manche agora também era acompanhado por um aviso do sistema de aviso de proximidade do solo para não afundar, e a asa direita começou a cair lentamente, provavelmente devido à iminente perda de sustentação. Às 14 horas, 15 minutos, 18 segundos, o voo 6289 da Air Algérie pousou logo após o final da pista 02, com a traseira da aeronave e a asa direita atingindo o solo primeiro. O combustível dentro da asa incendiou-se rapidamente,
transformando a aeronave em uma bola de fogo enquanto se partia em pedaços, deslizando pela cerca do aeroporto e uma estrada antes de parar. A aeronave foi rapidamente consumida pelo fogo, deixando pouco para os bombeiros fazerem ao chegarem aos destroços, apenas 3 minutos após o acionamento do alarme. Dos 97 passageiros e 6 tripulantes, 102 deles pereceram imediatamente, o que significava que havia apenas um sobrevivente. Este era o recruta de 28 anos que mencionei anteriormente. Por não ter afivelado o cinto de segurança, ele foi ejetado da aeronave quando ela começou a se desintegrar, o que provavelmente salvou sua vida. Ele ainda estava gravemente ferido e ficou em coma por vários dias antes de finalmente acordar. E isso significa que ele e os 3 passageiros que perderam o voo devem se considerar muito, muito sortudos. A investigação concluiu que o acidente foi causado por uma perda de empuxo do motor durante uma fase crítica do voo, seguida por uma falha em retrair o trem de pouso, e o capitão assumindo os controles sem estar devidamente preparado ou ter identificado o problema. A preparação inadequada do voo, a falha ocorrida no momento de retrair o trem de pouso e a falta de gestão de recursos da tripulação após a falha também contribuíram para o acidente. O resultado incluiu 4 recomendações: aumento do treinamento de gestão de recursos da tripulação para pilotos da Air Algérie, maior foco no treinamento de falha do motor e implementação de um programa aprimorado de segurança de voo para monitorar e analisar dados visando identificar tendências perigosas. E de uma nota muito pessoal, é exatamente por isso que seguir e respeitar os procedimentos operacionais padrão é tão importante. Você nunca sabe quando eles podem salvar sua vida, assim como nunca saberá quando lançarei meu próximo vídeo, a menos que esteja inscrito no canal. Você pode me apoiar apoiando meu patrocinador, comprando uma camiseta incrível ou se juntando à minha fantástica equipe do Patreon. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau!